vou fazer uma live, uma série de 3 lives dessa semana sobre traição do ponto de vista sistêmico. Vou esperar aqui 2 minutinhos para o Instagram entregar a live e a gente já começa. Boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Todos que terão a oportunidade de assistir ao vivo aqui, trocando comigo. E também para aquelas pessoas que assistirão depois. Tema que é tão delicado, né? Traição. Eu sei que muito sobre o relacionamento amoroso, mas serve para todas as nossas relações, os conceitos que eu vou falar aqui. E aí agora já dei um tempinho aqui para o Instagram entregar a live para as pessoas, avisar. E vamos então oficialmente começar o assunto, começar aqui o nosso tema de hoje, que é um tema que muitas mulheres me perguntam, muitas pessoas que eu atendo muitas mulheres, a maioria são mulheres, e muitas delas me falam sobre esse tema. Tem questões no relacionamento amoroso. E eu acho que essa é uma sombra dentro do relacionamento amoroso, dentro de qualquer relacionamento, mas dentro do relacionamento amoroso é uma sombra que causa muita insegurança, um certo receio. E talvez muitas das pessoas que estão assistindo essa live, vocês que estão aqui ao vivo, ou as pessoas que assistirão depois, tenham passado por uma situação assim, tenham vivido ou conhecem alguém próximo que passou por uma situação assim, de repente até alguém da família, uma mãe, um pai, irmã, e querem entender, né, sob o ponto de vista sistêmico, dos conhecimentos sistêmicos que embasam a metodologia da constelação familiar, qual é a postura que pode culminar nesse fato. Porque a traição é um fato que acontece dentro de uma relação. É um acontecimento. Dentro da relação existem vários fatos que acontecem. Vários eventos, vários acontecimentos. E a traição é um acontecimento, é um fato. E essa live aqui é principalmente para você, para aquelas pessoas que querem entender qual é a responsabilidade compartilhada que existe quando acontece uma traição. Eu fiz algumas provocações, eu fiz algumas brincadeiras, eu fiz algumas enquetes nos stories de ontem para hoje, como um esquenta para esse assunto, um esquenta para esse nosso bate-papo, para ir já trazendo consciência a alguns padrões, alguns conceitos. E dentro desses conceitos, dentro desse esquenta, eu joguei muito para qual é a nossa postura. Então eu fiz algumas perguntas dizendo: você aceita receber esse feedback? Você aceita receber o que é do outro? Você acha que você precisa do outro? Como que é para você essa postura dentro de uma relação? Então essas perguntinhas foram para ir trazendo já essa consciência, para ir já movimentando isso dentro de você. Então quem teve a chance aí de olhar os stories, de olhar para as perguntas dos stories, dessas enquetes, já tem alguma coisa aí se mexendo, já tem alguma coisa aí borbulhando dentro de si. O que a gente precisa entender como um primeiro ponto sistêmico a respeito da traição é que, assim como qualquer fato que acontece na relação de casal, qualquer fato, ela tem a responsabilidade compartilhada por ambos do casal. Poxa, Karina, mas então, peraí. O que você está me dizendo é que o outro me trai
né? O meu parceiro, o meu homem me trai, ou a minha mulher, né? Pro público masculino também, que tá por aqui no meu Instagram. Mas como a maior parte das pessoas que me seguem e que eu atendo são mulheres, eu vou usar sempre aqui a conotação do homem, né? Falando do ponto de vista feminino, mas é igualzinho quando a gente fala, igualzinho assim, né? Muito parecido quando a gente fala do ponto de vista masculino. Então, Karina, você tá dizendo que se o meu homem me trai, se o meu parceiro me trai, a culpa é minha? Não, não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que dentro de uma relação se instala uma dinâmica. Então imagina que você conhece o seu parceiro. Vocês começam a se relacionar. E dentro dessa relação, vocês dois vão construindo uma dinâmica de relacionamento. Uma dinâmica relacional. E o que é isso? O que é essa dinâmica de relacionamento que é construída pelos dois? Ah, eu faço isso por essa pessoa faz isso por mim. Eu me posiciono dessa forma, essa pessoa se posiciona dessa forma. Isso é importante pra mim, isso é importante pra outra pessoa. Eu vou ceder aqui, a pessoa vai ceder ali. E conforme essa dança acontece entre o casal, vai se formatando, vai se instalando a dinâmica daquele relacionamento. O casal vai construindo. Então percebe que não tem como um casal, não tem como dentro de um casal, uma única pessoa construir essa dinâmica sozinha. É necessário que ambos dentro dessa relação contribuam para a construção dessa dinâmica. Isso é uma relação de casal. Então, quando essa relação vai ganhando dinâmica, quando a gente vai tendo aí as trocas, quando a gente vai tendo a dinâmica relacional desse casal, é que a gente começa a observar sob o ponto de vista das constelações, do ponto de vista dos conhecimentos sistêmicos, o que pode fazer com que aconteça uma traição. Tudo dentro de uma relação de casal tem responsabilidade compartilhada. Tudo. Então, se você ainda não quer olhar para a tua responsabilidade dentro da relação, em qualquer fato, se a tua relação está sendo um sucesso para vocês, uma coisa que te nutre, que te alimenta, que é boa, pode ter certeza, o mérito é de ambos, não é de uma pessoa só, é dos dois. E se a tua relação tá com entrave, tem problemas, tem questões, pode também ter certeza, a questão está com os dois. O grande erro que eu acredito que aconteça quando a gente tem a traição, é que uma das partes do casal quer se eximir dessa responsabilidade. Quer tirar de si toda a culpa, toda a responsabilidade, jogar tudo isso pro outro e ficar com a consciência tranquila. Isso não ajuda. Nem mesmo a pessoa que ficou com a consciência tranquila. Por quê? Porque se ela não olhar para os padrões dela dentro dos relacionamentos, na próxima relação que ela tiver, ela vai repetir esses padrões. E muitas vezes o que acontece? Por não ter dado certo na última, a pessoa ainda repete com mais força ainda. Faz mais ainda daquilo que ela vinha fazendo. Com mais força para ver se agora vai, se agora dá certo. E aí piora a situação. Então, dentro de um relacionamento de casal, ou dentro de uma amizade também, de uma sociedade, em qualquer local, em qualquer relação, é importante a gente olhar para a dinâmica da relação e para a responsabilidade compartilhada, 50% de cada um. Só que eu só consigo ter essa visão de responsabilidade compartilhada se eu estou bem posicionado no meu sistema familiar. E aí a gente começa a falar um pouquinho, quer dizer, eu já comecei, né, mas a gente começa a falar um pouquinho mais em relação às leis sistêmicas. Se eu não estou bem posicionada no meu sistema familiar, se eu não estou no meu lugar nesse sistema, se eu não estou numa posição de adulta no meu sistema familiar,
eu tenho uma tendência de não conseguir me posicionar na minha relação amorosa, na minha relação de amizade, na minha relação de sociedade. Porque eu vou sair do meu lugar. Porque eu não vou estar numa postura adulta. E o que é uma postura adulta? Primeiro ponto, responsabilidade compartilhada. Enquanto adulta, eu sei que a minha postura provoca algo no outro. E que a postura do outro provoca algo em mim. E eu percebo o que alimenta aquela relação, o que faz bem, o que fortalece, o que enfraquece. Eu não fico numa posição infantil, na ilusão da minha boa intenção. Claro, a nossa intenção é importante, sim. Quando eu coloco minha intenção, a minha atenção em algo é importante. Mas às vezes dentro da relação de casal, eu faço alguma coisa com boa intenção, mas o resultado não é bom. E a gente vai falar disso quando eu falar de equilíbrio. Às vezes eu faço alguma coisa e o resultado não é bom. Mas eu tinha muita boa intenção, Karina, mas eu queria, mas foi do fundo do meu coração. Tá bom. Ok. Mas o resultado não foi bom. Então, quando dentro do meu sistema familiar eu estou numa postura infantil, eu carrego essa postura para as minhas relações. E o que é estar com uma postura infantil dentro do meu sistema familiar? É eu achar que eu sou igual aos meus pais, por exemplo. Eu julgar os meus pais, eu ter dó dos meus pais, eu querer salvar os meus pais, eu querer trocar de igual para igual com os meus pais. Isso me deixa fora da minha postura. Se eu não consigo olhar para os meus pais no meu sistema familiar e compreender que eu sou pequena, que eu sou pequeno perante eles, que eu não tenho capacidade nem condições de julgar, de questionar as decisões, de me meter no relacionamento deles, nas decisões empresariais deles, seja lá o que for, que eu não tenho, que eu não sou tão melhor que eles assim para ter dó deles, para ter pena deles, porque a dó é um julgamento disfarçado. A dó é quando eu olho para aquela pessoa e falo, tadinha, tadinho, nossa, tão incapaz, tadinho, tão fraquinho, olha só. Então já vai pegando, eu tenho dó dos meus pais, eu julgo os meus pais, eu critico os meus pais, eu acho que eu sou melhor, eu acho que eu sou igual aos meus pais, não me coloco no meu lugar, isso é uma postura infantil. E por que é uma postura infantil? Porque só as crianças têm essa ilusão. Aí eu estou numa postura infantil no meu sistema familiar, eu carrego essa postura infantil para as minhas relações, e eu acho que eu tenho poderes ilimitados nas minhas relações também, assim como eu tenho com os meus pais. Então eu acho que eu vou mudar o outro, eu acho que eu sou perfeita, que eu não tenho defeitos, eu acho que eu dou conta de tudo, eu acho que comigo o outro vai mudar completamente, vai arrumar, que eu tenho poderes mágicos. Então às vezes o outro tá dando sinais das questões que ele tem. E ainda assim, eu fecho os olhos para esses sinais, ou eu me acho muito superior, eu me acho tão grande no meu sistema familiar que eu carrego essa postura, né, e ao mesmo tempo eu sou tão infantil que eu acho que eu vou conseguir consertar tudo, que eu acho que eu vou conseguir fazer tudo, que tá tudo certo, que eu vou dar um jeito, porque o meu coração tem boa intenção, e a minha boa intenção vai fazer com que eu resolva tudo. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa ter consciência com relação à traição. Se eu tô nessa postura infantil, eu não consigo perceber que eu tenho responsabilidade nesse fato. O meu posicionamento, as coisas que eu faço, a dinâmica que se instalou naquela relação, que culminou no fato de uma traição, tem a minha responsabilidade. 50% da responsabilidade é minha. E enquanto eu fechar os olhos para isso, numa postura infantil, eu não vou conseguir entender o que eu preciso mudar
na dinâmica das minhas relações, na minha postura, para evitar que isso aconteça. Para tentar evitar que isso aconteça. Para que quando eu vá me relacionar novamente, ou para que se eu consiga resolver essa questão com o meu parceiro, com a minha parceira, as coisas mudem. Porque não adianta nada eu falar, ai, tudo bem, eu te perdoo, tá tudo certo, vou passar por cima disso e continuar tudo igual. Vai repetir, porque a dinâmica não mudou. A traição dentro de uma relação de casal, ela vem sinalizar algo que está em desequilíbrio. Algo que fere a lei da equivalência. Algo que precisa ser modificado. E aí, então, gente, quando acontece essa traição, é importante que você olhe com essa postura de que a responsabilidade é compartilhada, mesmo naquelas situações das pessoas que foram traídas que você conhece e que de repente machucam o nosso coração. Então eu não tô questionando e nem colocando aqui que ser traída ou ser traído não dói, não machuca, que não fere. Fere, dói, machuca. Naquele momento você é a pessoa que está sentindo dor se você foi a pessoa traída. Ou se você traiu, dói também. Existe uma culpa pessoal quando a pessoa trai. Eu não tô colocando que não é um fato que traz sofrimento. Traz. Mas a gente pode olhar para esse fato como algo que acontece e beleza, deixa assim, a gente troca de relacionamento, ou a gente perdoa, ou tá tudo certo e pronto. Ou a gente pode olhar para isso e falar, meu Deus, por que eu estou contribuindo para uma dinâmica relacional assim? Por que eu estou num relacionamento assim? Né? Porque não vai achando que Karina, mas eu tô numa postura adulta, quem tá numa postura infantil é o meu parceiro, é o meu homem. Não vai achando, não. Porque se você atraiu alguém que está fora do lugar no seu sistema de origem, no seu sistema familiar de origem, e o que quer dizer sistema familiar de origem? Mãe, pai, aquele sistema lá que a gente nasceu, né? Mãe, pai, irmãos, vovó, vovô. Se você conheceu alguém, se você se atraiu por alguém assim, se você está se relacionando com alguém assim que está fora do lugar, que tem atitudes infantis, que tem ilusões sobre a vida, que não se conecta com a realidade, que acha que tudo tem o seu, que tudo vai dar um jeito, que vai ultrapassar os seus limites, que vai consertar tudo, né? Que não tem ali os pés no chão, é porque você também está fora do lugar no seu sistema de alguma forma, porque você ressoou com essa pessoa. Porque pensa só, tem mais de 200 milhões, acho que é isso, mais de 200 milhões de brasileiros. Só no Brasil. Tem mais de 200 milhões de pessoas. E você foi se relacionar com alguém que está fora do lugar no seu sistema. Por quê? Coincidência? Não. Ressonância. Ressonância. Então, por isso que é importante a gente olhar para a dinâmica relacional, para os nossos 50%. Porque até o não posicionamento é um posicionamento. Ah, Karina, mas eu nunca fiz nada. Até não se posicionar é um posicionamento. É uma contribuição na dinâmica relacional. Mas a gente vai falar aqui agora de uma dinâmica que acontece, que desequilibra. Então, eu já falei sobre estar fora do seu lugar. Então, quando eu estou fora do meu lugar no sistema de origem, então esse é o primeiro ponto. Ah, Karina, como eu faço para voltar para o meu lugar? Você começa a aprender sobre os conhecimentos da constelação, os conceitos, as leis sistêmicas. Você vai internalizando esses conceitos. Você faz uma constelação, você pode fazer uma constelação para fazer esse movimento de retornar para o seu lugar no seu sistema, para modificar isso. Isso já vai dar um up na sua vida amorosa, profissional, enfim, já vai dar uma diferença na sua vida, tá? Então, se você tá fora do seu lugar, você não consegue entender que a traição faz parte de uma dinâmica da relação. Você sempre fica ali procurando culpado e inocente.
Vítima e o culpado. Quem é a vítima? Quem é o culpado? Você não consegue perceber que foi uma construção a dois, inclusive a traição. Inclusive a traição. Ambos têm responsabilidade, tá bom? E aí tem uma dinâmica muito comum que acontece na maior parte das vezes em que tem a traição, né, em que existe a traição, que é o desequilíbrio das trocas. O desequilíbrio entre o dar e o receber. Dentro dos conceitos sistêmicos, Bert nos trouxe um conhecimento que é, nas relações adultas, entre iguais, e quando eu tenho uma mulher, quando eu tenho um homem, quando eu tenho um sócio, quando eu tenho um amigo, enfim, uma amiga, nós somos iguais, né? Então, entenda como iguais esse mesmo patamar. Então, na relação entre duas pessoas que têm o mesmo patamar, são iguais, deve haver um equilíbrio de troca. Deve haver um equilíbrio entre as trocas. E o que é a troca? Eu conheço uma pessoa, me interesso por ela e começo a me relacionar com essa pessoa. E aí o que eu faço? Eu dou algo a essa pessoa. Que pode ser um bombom, que pode ser uma mensagem, que pode ser um apoio emocional, um elogio, um incentivo, um bilhete, sei lá, eu dou algo para essa pessoa. Essa pessoa também tem interesse por mim. Em retribuição, ela vem e me dá algo em troca. E aí a gente começa a estabelecer a nossa dinâmica de troca. Eu dou, a pessoa dá, eu recebo, e dou, a pessoa recebe e dá, e assim vai indo. Bert trouxe para o nosso conhecimento, Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, que precisa haver um equilíbrio entre essas trocas, para que uma relação seja saudável, para que ambas as pessoas se sintam bem nesse relacionamento, né? Para que essa relação seja harmoniosa, para que essa relação seja duradoura, tem que haver um equilíbrio de troca. E o que acontece muito nos dias atuais? Nós desequilibramos constantemente as trocas nas nossas relações. Principalmente nós mulheres. Principalmente nós mulheres. Existe, claro, aí uma causa, uma dor sistêmica para isso. Uma dor ancestral, para que a gente cada vez mais se torne forte, autossuficiente, se é que isso é possível, né? Existe um mito aí da autossuficiência, eu vou falar sobre ele. Para que cada vez mais eu não dependa de ninguém, eu não precise de ninguém. Existe uma dor ancestral que motiva as mulheres a irem por esse caminho. E existe todo um apoio social e cultural que aplaude as mulheres que estão nesse caminho. E eu não sou contra a independência financeira, não sou contra a independência emocional, não sou contra a independência cognitiva, a nenhum tipo de independência feminina. Sou muito a favor e gosto de ter a minha. O que eu tô colocando aqui é que a gente vai por um caminho onde a gente se sente muito melhor que o outro, onde a gente se sente muito mais capaz que o outro. E aí, o que acontece na relação? Eu começo a me relacionar com um homem. Aí esse homem vai lá, me convida para jantar, né, paga lá esse jantar, me oferece esse jantar, me leva para casa, eu recebi dele tudo isso, então eu recebo nesse momento. Quem recebe numa relação se sente em dívida com o outro. Sabe quando você ganha um presente? Então você chegou lá no Natal, na festa da sua família, e todo mundo te deu um presente. Internamente você sente uma pressão de devolver algo para essas pessoas que te presentearam. Internamente a gente sente um impulso de dar algo em troca. E assim é em todas as relações. Então eu vou lá e recebo algo dessa pessoa que eu tô conhecendo. Eu recebo aquilo, eu me sinto em dívida. O que eu faço com essa sensação? Eu me motivo a dar algo em troca. E o que acontece com algumas pessoas? A pessoa dá algo a ela recebe, essa pessoa se sente apreciada
e ela vai lá e devolve, mas ela devolve muito mais do que ela recebeu. Então imagina, a pessoa vai lá, te paga um jantar, te oferece um jantar, né, um passeio aí, para vocês estão se conhecendo, e você se sente apreciada, você se sente agraciada, quer fazer algo por essa pessoa que você está conhecendo, então você manda uma mensagem de bom dia, você manda uma caixa de bombom, você sabe que essa pessoa te falou que ela gosta de um tipo de vinho nesse jantar, e aí você foi lá e compra um vinho para essa pessoa do tipo que ela gosta, porque você sabe, não custa nada, você tá no mercado, já vai lá e compra esse vinho. Aí você sabe que essa pessoa gosta do tipo de música ABC, então você baixa alguma coisa lá, salva um canal, sei lá, para que essa pessoa possa assistir. Você dá isso para essa pessoa. Então você vai enchendo essa pessoa de coisas, você vai fazendo coisas por essa pessoa. Você se oferece para levar o pet dessa pessoa no veterinário, porque você já tá indo mesmo levar o seu. Você começa a dar. Aí o que acontece? Essa pessoa que tá do outro lado recebe. Ah, tá, obrigada, recebe, vai recebendo. Aí o que acontece com ela? É ela quem vai se sentindo em dívida. É ela quem vai se sentindo menor que você. Porque quem dá, fica grande. Quem dá, se sente generoso, generosa. Quando você dá algo a alguém, quando você faz algo por alguém, você se sente grande. Capaz, útil. E essa pessoa que recebe, se sente pequena. Se sente humilde. Se sente menor. Mas sustenta isso. E por que ela quer devolver logo? Porque ela quer sair dessa posição, né, de pequena. Ela também quer evoluir, ela também quer ter o prazer de dar. Porque quem dá muito sabe que é prazeroso quando a gente dá. E dar não é só questões materiais. É dar o nosso apoio, é dar o nosso carinho, é dar a nossa atenção. Quando a gente dá, quem tem essa tendência de dar demais, sente o prazer que é dar, a grandeza. Vai dormir tranquilo, vai dormir tranquila. Se sente inocente. Bert usa essa palavra, inocência. Se sente inocente. E muitas vezes essa pessoa que quer dar demais nem aceita receber o que o outro quer dar. Por quê? Porque ela não quer entrar na posição de pequena, na posição de quem precisa, na posição de necessitada, na posição de quem recebe. E essa dinâmica, esse desequilíbrio entre o dar e o receber é um dos caminhos mais frequentes para culminar em uma traição. O que acontece? Eu conheço esse homem, homem e mulher aqui se conhecendo, são equivalentes, né? São diferentes, homem e mulher são diferentes, mas eles são iguais sistemicamente, são equivalentes sistemicamente. Aí essa mulher vai e faz alguma coisa por esse homem, ela fica um pouquinho maior que ele, afinal, quem dá, quem faz, fica maior. Aí esse homem segura aqui, recebe, se sente ali menor que ela, né? Mas assume que precisa do que ela deu, que quer aquilo, que precisa daquilo. E aí ele se motiva a dar algo a ela. Então ele dá algo, e aí ele fica um pouquinho maior que ela aqui. A mesma coisa ela recebe, e aí ela vai dar algo aqui, vai dar um pouquinho mais. Aí ele recebe, vai dar um pouco mais. E aí de repente ela faz uma coisa um pouquinho maior. Aí ele faz uma coisa um pouquinho maior. E aí eles vão começando a aumentar as trocas. As trocas nos inícios de relacionamento começam pequenininhas, começam aos pouquinhos, e depois elas podem ir crescendo conforme a relação vai evoluindo. O nível daquilo que eu dou começa a subir, e o nível daquilo que eu recebo também começa a subir. Eu tenho que ter mais capacidade para receber. Se eu tenho capacidade para dar, eu preciso desenvolver a minha capacidade de receber. Se eu só tenho capacidade de receber, eu preciso desenvolver a minha capacidade de dar. Senão eu vou desequilibrar a troca. Então, o que acontece frequentemente? Eu vou lá e dou muito para essa pessoa. Dou algo que está fora do que ela pode me retribuir. Essa pessoa se sente muito pequena. Ou eu dou algo muito grande, ou eu vou fazendo, e nem dou tempo dessa outra pessoa me retribuir. Nem dou espaço, às vezes.
Ah, não, mas demora muito, eu mesmo faço pra mim, eu não preciso de ninguém, eu vou fazendo pra mim, fazendo pro outro, fazendo, vou crescendo, quando vê a gente tá assim. Olha que loucura. Aí imagina, essa pessoa que recebeu tanto na relação se sente o quê? Humilhada. Humilhada. É essa palavra sistêmica que define a sensação de quem tá aqui. Perdão, gente, entrou uma ligação aqui. Essa pessoa que tá aqui se sente humilhada. Ela olha pra pessoa que tá lá em cima e fala: "Oh, mas eu tenho um negócio aqui que eu acho que você vai querer. Ah, não preciso não. Eu não preciso não. Ó, eu faço, eu dou conta, eu tô bem, né? Não preciso de nada não." Aí o que acontece quando existe esse desequilíbrio? Essa pessoa que tá aqui não quer mais estar nessa relação. Começa a ter problemas para estar nessa relação. Porque não é mais uma relação entre iguais. É uma relação entre um santo, uma santa, perfeita, inocente, que deita a cabeça no travesseiro e dorme, e um inútil, uma inútil. Uma pessoa, um necessitado, uma necessitada. Aqui eu não preciso de nada, não preciso de ninguém, não preciso de... E aqui, caramba, não sei nem o que eu faço, de tanta pressão que eu sinto, porque tá tão longe que eu nem consigo mais devolver. Eu vou passar uma vida fazendo e eu não sei se eu consigo devolver. Tá muito distante. Aí imagina, né? Você já não tá mais aqui com seu parceiro, pertinho, trocando, equilibrando, você já tá lá distante. Se sente humilhado, se sente, né, o seu parceiro ou sua parceira se sente humilhado, se sente pequeno. Aí, de repente, lá no trabalho, lá na academia, lá num curso, numa sala, sei lá onde, conhece essa pessoa aqui, conhece alguém. E esse alguém demonstra que precisa do que essa pessoa tem. Esse alguém valoriza o que essa pessoa tem, quer o que essa pessoa tem, deseja receber aquilo, demonstra que precisa daquilo. Aí o que essa pessoa sente? Vontade de dar para essa pessoa, dar carinho, dar amor, dar contato físico, dar o que essa pessoa precisa. Por quê? Porque aqui na relação que ela está, ela não consegue dar. Ela não consegue se equiparar. Karina, isso justifica uma traição? Não tô falando que justifica. Não tô falando que é normal, enfim, quer dizer, normal acontece muito, né? Sim, é normal. Não tô dizendo que é o saudável. Não tô dizendo que justifica, não tô dizendo que é o que as pessoas devem fazer. Eu tô dizendo que é o que acontece na maior parte das vezes. Por quê? Porque a maioria das pessoas não está ciente de manter esse equilíbrio. Então, a maioria das pessoas são movidas inconscientemente pelos impulsos sistêmicos. Então, dificilmente uma pessoa que não conhece isso, que não sabe que ela precisa equilibrar, que não sabe que ela está se sentindo menor, que não sabe que ela está se sentindo maior, ela vai poder conversar, dialogar, tentar achar uma solução, sair dessa relação, falar: olha, eu não tenho mais condições de ficar nessa relação, eu vou sair. Dificilmente ela vai tratar isso numa postura consciente. A maior parte das pessoas vai fazer o quê? Ser levada pelo impulso inconsciente. E um dos impulsos inconscientes nessa situação é a traição. Aí quando essa pessoa trai, ela cresce um pouquinho. Ela se sente um pouco melhor. Ela se sente mais... ela sente que ela tem valor, que ela não é só necessitada, que ela também tem capacidade de dar. E aí eu fui colocando alguns stories, por exemplo, da Shakira, né? Desse ícone musical que a gente tem. E eu amo essa cantora, amo. Na minha playlist tem várias músicas dela. A maior parte das músicas dela eu gosto muito, gosto do estilo dela, do ritmo, enfim, gosto. Então eu não tô dizendo aqui que tem não é nenhuma crítica em relação a ela. Mas muito provavelmente, porque eu não conheço a dinâmica da relação deles, ela é uma dessas mulheres que, assim como eu era, não recebe.
Não sabe receber. E o primeiro ponto é, acha que nem precisa. O primeiro ponto de alguém que não sabe receber é achar que não precisa de nada. Ah, eu até quero, mas precisar eu não preciso, não. Não preciso. Como que não precisa, gente? Nós somos seres relacionais, nós somos seres sociais, seres dependentes uns dos outros. E eu tô falando dependente, gente, não é codependência, tá? Porque existem relacionamentos que têm uma dinâmica de codependência, que é uma dinâmica onde ambos precisam de orientação, de auxílio, para mudar a dinâmica de relacionamento que eles adotam. Na codependência tem uma pessoa que é o code e uma pessoa que é o dependente. Esse code, ele tem uma tendência a querer dar muito, a querer salvar o outro, a querer ser o grande, e isso tem dores e traumas e uma série de coisas por trás, dores ancestrais e dores próprias, individuais aqui por trás. E essa outra pessoa que é a dependente, ela tem uma tendência de querer só receber, de querer ser salva, de ser a vítima, de precisar de alguém. E aí essas duas pessoas se unem, se relacionam e vão fortalecendo essa dinâmica, e tem muita dificuldade para sair. Ambos têm dificuldade para sair, o code e o dependente. Ambos, não é só um que tem dificuldade, não. Ambos precisam olhar para a sua forma de se relacionar. Então, numa dinâmica de codependência, eu tenho um enorme desequilíbrio de troca. Eu tenho uma pessoa que dá tudo, que faz tudo, que salva, e uma pessoa que só recebe, que se vitimiza, que muitas vezes tem uma dinâmica não saudável em relação a quem dá, é agressivo, insulta, fica nesse vai e vem, mas essa pessoa ainda fica para salvar, porque tem um impulso de ser boa, de querer, enfim, é uma dinâmica muitas vezes que tem muitos emaranhamentos, muitas questões. E para que essas pessoas consigam sair da dinâmica de codependência, elas vão precisar de ajuda primeiro, para compreender qual é o modo que ela se relaciona com as outras, porque muito provavelmente não é só com essa pessoa que ela tem essa postura, e para aprender uma nova forma de se relacionar. Porque tá bom, eu sou codependente, eu sou o code, eu sou o dependente, eu quero mudar isso aqui, eu tô vendo que isso aqui não dá certo, mas e aí? Eu vou precisar aprender um novo jeito. Por quê? Porque nós seres humanos, nós temos um aprendizado para tudo. Eu fico muito tempo, de repente, me relacionando dessa forma, nessa postura aqui de salvador, ou aqui de dependente. Eu crio uma rede neural, eu crio caminhos neurais que fazem com que essa minha postura nas relações seja normal, seja automática, seja inconsciente, seja natural, e me parece que não existe mais nenhuma outra. Eu nem sei como me relacionar de outra forma. Então eu vou precisar de ajuda para construir novos caminhos, novas sinapses, novos caminhos neurais, e para ir reforçando esses caminhos, para ir compreendendo isso, para num processo mudar a minha forma de me relacionar com o outro, não só na relação amorosa, porque muitas vezes essa dinâmica espelha a postura que eu tenho em todas as minhas relações. Mas é que a relação amorosa, gente, é a relação mais intensa que a gente tem na nossa vida adulta, né? É a nossa relação que demanda mais, que denota mais intensidade, que a gente coloca mais intensidade. Então, por isso, muitas vezes, eu uso o exemplo da relação amorosa. Mas quem é codependente também leva essa dinâmica para os relacionamentos de amizade, leva essa dinâmica para os relacionamentos no trabalho, enfim, na sociedade, nas suas empresas, em qualquer lugar. Mas voltando, eu só abri um parênteses aqui da codependência para que vocês entendam que quando eu falo que nós precisamos do outro, não é sob o ponto de vista de dependência, de codependência. Mas nós precisamos do outro, sim. Esse negócio de, eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém, eu não quero ninguém, né? Isso tudo, gente, é uma forma de nos proteger, é uma forma de nos manter em segurança, de não nos expor. Principalmente nós mulheres, né? Porque você vê um homem
quando um homem faz lá seus 30, 35 anos, sei lá, tá trabalhando, tá bem na carreira, tá indo tudo bem, tá tudo certo, aí de repente numa roda de amigos ou na família, o que ele fala? Ah, agora tá tudo indo bem na minha vida, tá tudo certo, o que eu preciso agora é de uma mulher. Ah, eu preciso de uma mulher agora. Poxa, eu preciso de uma mulher. Um homem não tem problema de falar isso, né? Eu preciso de uma mulher. Mas nós, mulheres, temos o maior problema de falar. Ah, eu preciso de um homem. Nossa, eu vejo assim, às vezes eu falo, a gente trabalha muito isso na mentoria do despertar, né, das princesas, essa parte do relacionamento. E quando a gente tem que falar, eu preciso de um homem, o negócio se engasga aqui, ó. A pessoa não consegue nem falar que precisa do outro. E por que isso acontece? Por conta das dores ancestrais que nós temos, né? Das dores que as nossas ancestrais viveram, passaram, lutaram. Nós hoje temos direitos, temos uma voz, isso cresce cada vez mais. Nós somos diferentes dos homens. Nós somos equivalentes, temos a mesma importância, mas somos diferentes. Mulheres e homens são diferentes, né? Nós não somos iguais. Fisiologicamente nós somos diferentes, biologicamente nós somos diferentes. Então, assim, mas hoje a gente não se permite precisar do outro. Porque parece que quando eu declaro isso, eu me coloco numa posição de necessitada e eu não quero estar nessa posição. E aí, não querer estar nessa posição me faz desequilibrar as minhas relações. Porque eu só quero dar, fazer, arrumar, ajeitar, nananana. E o outro não tem chance de retribuir, não tem chance de fazer por mim, não tem chance de me ajudar quando eu preciso. Não tem chance de me dar algo, de se sentir útil. Porque eu não quero ficar na posição de pequena. Eu não quero ficar na posição de necessitada. Muitas mulheres não procuram sexualmente os seus parceiros para não estarem nessa posição de necessitada. Ah, eu não vou dizer que eu quero. Eu não vou procurar porque senão vai parecer que eu preciso disso. Vai parecer que eu tô necessitada, mas não tá. Se você tá querendo procurar, mas não procura, mas não tá. Entende que a gente tem uma trava em ficar na posição de quem precisa, de quem tá necessitada, de quem quer algo do outro, de falar, você tem uma coisa que eu preciso. Não é que eu só quero, eu preciso disso. Eu preciso do que você tem, porque o que você tem eu não tenho. E eu não tô falando só aqui da parte de namorar, de relações mais íntimas. Eu tô falando aqui da troca. O que um homem desperta numa mulher, só um homem consegue despertar. E o que uma mulher desperta num homem, só uma mulher consegue. Pensa numa sala cheia de homens. Numa sala de reunião, numa empresa. E de repente entra uma mulher nessa sala, se senta na mesa e vai participar da reunião com eles. Imediatamente quando essa mulher entra, a postura dos homens já muda. O jeito na cadeira, a forma de falar, a mesma coisa as mulheres. Imagina ali 6, 7 mulheres numa mesa, numa empresa, numa reunião, e de repente entra um homem, se senta ali e fala que vai participar. A postura dessas mulheres muda, existe algo que se desperta. Então o outro tem sim uma coisa que eu preciso. E quando a gente desmerece aquilo que o outro tem, o outro fica humilhado, necessitado e pode acontecer a traição. De novo, eu não tô dizendo que justifica, não tô falando que é o caminho, só tô falando que é o caminho que mais acontece, porque a maior parte das pessoas não tem consciência desses impulsos sistêmicos que acabam acontecendo se existe o desequilíbrio na relação. Então imagina aqui, uma mulher que é forte, porque gente, uma mulher que diz o seguinte, eu terminei um casamento, eu tenho 2 filhos, né? Eu tô pegando o exemplo aí da cantora, tá, gente? Terminei um casamento, eu tenho 2 filhos, eu fui traída, né? Mas eu não choro. Eu faturo, eu não choro. Como tá por dentro? Será que tá assim mesmo? Né? Então, assim, e aí as outras mulheres falam, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Aí chega no próximo relacionamento, o que acontece? Continua dando demais, continua fazendo demais, continua achando que não precisa do outro, o outro continua achando que não se sente, que é desvalorizado, o outro continua achando que não tem nada para dar,
E quando acha alguém que quer receber, trai. Então, o primeiro ponto é equilibrar as nossas relações, permitir que a outra pessoa nos dê, sustentar a posição de quem recebe. Quem recebe tem que sustentar uma posição com muita humildade. Exige muita humildade receber. Receber um favor. Receber uma ajuda. Exige humildade a gente sustentar o receber. Então, façam aí uma reflexão. Como está o receber de vocês? Vocês conseguem receber? Na enquete que eu coloquei, a maior parte das mulheres disse que recebe. Uma boa parte das mulheres disse que consegue receber, mas se for algo pequeno. Se for algo muito grande, não consegue. E por que a gente tem essa restrição? Justamente porque receber do outro nos dá a sensação de que estamos em dívida com o outro. Nos vincula ao outro. Nos coloca numa posição de pequeno, numa posição de quem precisa. Então, se você não consegue receber do teu homem, do teu parceiro, como ele se sente em relação a você? E uma coisa que acontece muito é que você começa a fazer, começa a dar, aí você começa a tomar as decisões, fazer os planejamentos, você resolve tudo, você dá carinho, você dá apoio, você ajuda nas contas, você começa a fazer tudo, né? Começa a fazer tudo ali. Quando ele te procura sexualmente, você dá o que ele quer, o que ele precisa, você cede, você tá dando, e ele tá ali, ficando cada vez menor. Aí o que acontece muitas vezes na dinâmica da relação? Vocês mudam de posição, você começa a assumir uma posição, a famosa posição de mãe do parceiro, que é a pessoa que dá, que cuida, que faz, que não é valorizada, que tem ali o parceiro não enxerga, não valoriza, não reconhece. E aí quando você assume a posição de mãe do parceiro, o que acontece com a vaga de mulher desse homem? Fica liberada, né? Você tá aqui em cima, a vaga de mulher tá aqui, ó. A vaga de mulher para esse homem é aqui. De igual para igual, aqui, ó. Ou a diferençazinha assim, ó. Conforme vai dando. Você tá aqui, você tá em outra posição. Em outra posição perante ele. Você tá numa posição de mãe. E aí tem mulheres que, né, começa a fazer um processo para mudar a dinâmica de relacionamento. E fala, não, Karina, agora eu não tô mais na posição de mãe desse parceiro, não. Agora eu já pus ele pra lavar louça, já falei pra ele lavar louça, já falei pra ele fazer isso, ele já tem que fazer aquilo, eu já mandei cuidar das meninas, dos meninos, coisinha, fazer isso, fazer aquilo. Não, saí desse lugar de mãe. Aí eu olho e falo, saiu nada. Saiu nada. Você só deixou de ser uma mãe que faz tudo pra ser uma mãe brava que manda fazer. Né? Você só deixou de ser uma mãe que fazia tudo e vamos lá, sobrecarregada, descabelada, para ser uma mãe que tá mandando agora ele fazer. Como que eu volto a equilibrar? Né? Primeiro, eu preciso compreender essa dinâmica dentro do meu sistema, dentro da minha relação. E entender que se eu desequilibro a minha relação amorosa, provavelmente eu já estou desequilibrando as minhas relações no sistema de origem. Eu já estou fora do meu lugar em relação aos meus pais, em relação ao meu pai, em relação à minha mãe. Eu já tento dar para eles, já tento inverter a ordem, desequilibro tudo na minha família de origem. Provavelmente eu já estou bem desequilibrada naquele sistema. Então o caminho é olhar para a tua dinâmica das relações, entender como que tá a tua posição no teu sistema de origem. Como que tá o teu posicionamento lá. E aí sim, como que tá o posicionamento no parceiro. Porque quem não consegue receber numa relação amorosa, não consegue receber da mãe. Do pai também. Mas o primeiro ponto é, se você tem dificuldade para receber, é porque você teve uma interrupção no relacionamento com a tua mãe. Inconsciente essa interrupção. Mas em algum momento da tua vida você decidiu
Não dar trabalho para tua mãe. Só conectar o carregador aqui, gente. Em algum momento da tua vida, você decidiu que você não ia dar trabalho para tua mãe. Que você precisava resolver suas coisas, que você precisava fazer tudo sozinha, que você precisava dar um jeito. Em algum momento você decidiu isso. Você parou de receber da sua mãe, você não quis mais receber dela. Você quis se virar sozinha, internamente, com as tuas coisas internas, você quis. Então você cortou ali o movimento que você tinha com a tua mãe. Então quando você não quer receber da sua mãe, e para você receber da sua mãe, você precisa se conectar com ela ou se reconectar com ela, e esse é o movimento que a gente faz nos workshops, né, de reconexão com os pais, nos atendimentos de constelação, para poder receber dela. E aí sim você vai saber receber do outro. E receber o que o outro tem para dar. O que o outro quer dar. Sem exigências, sem expectativas, sem dizer, eu recebo do outro, mas eu tenho que receber no dia X, na hora tal, do jeito que eu quero. Sabe que tem uma amiga que ela talvez vai assistir, ela não entrou aqui, mas acredito que ela vai assistir depois dessa live. Outro dia a gente estava conversando e ela estava me falando da dinâmica de relacionamento dos pais dela. E ela falou assim: não, amigo, meu pai leva café na cama para minha mãe todos os dias. Todos os dias ele leva o café na cama para ela. Ele leva lá bonitinho o café. Olha que gracinha. Olha como ele é lindo. Olha o que ele faz por ela, né? Falando assim. E aí eu olhei pra ela e falei assim: nossa, como eu admiro a tua mãe. Como eu admiro a tua mãe. Por todos os dias da vida dela aceitar receber o café da manhã que esse homem traz. Porque eu fiquei pensando já, meu Deus do céu. E se eu quiser tomar só café preto naquele dia, não quero tomar com leite, se eu não quiser ovo, se eu não quiser queijo. E se eu quiser o pão mais tostadinho, ao invés de mais branquinho? E se eu quiser comer fruta só naquele dia? Então percebe, quem dá, quem faz é grande, mas quem recebe também é. Quem recebe também contribui para a dinâmica do relacionamento. Quem recebe aceita o outro. Aceita o que vem do outro. Né? Porque eu fiquei pensando nisso quando ela disse sobre o café da manhã. Eu falei, meu Deus, será que eu conseguiria receber café da manhã na cama todos os dias? Eu não sei, às vezes eu gosto de olhar e falar, hoje eu quero uma manteiguinha, hoje eu não quero. Hoje... Aí todo dia você tem que aceitar o que o outro vai te dar. Então, receber é uma arte. E receber evita o desequilíbrio nas relações. E evita que você se torne mãe do seu parceiro ou pai da sua parceira também, né? Mas a dinâmica mais comum são as mulheres quererem fazer demais. São as mulheres que não querem esperar o tempo do outro. Karina, mas é muito lerdo. Então, gente, mas tem que esperar o tempo da pessoa. Isso é uma relação. Isso é uma dinâmica relacional. Se você não espera o tempo do outro, se você não abre mão do controle do que você vai receber, de como você vai receber, o outro não tem capacidade para te dar. Mas aí é só no ano de 2050. Pois é, você escolheu, né? 200 milhões de brasileiros nesse Brasil e você escolheu esse abençoado, essa abençoada. Agora constrói essa dinâmica relacional. Tenta fazer a sua parte, tenta ficar na postura. E quando a gente fica na nossa postura, isso tem um poder tão grande, mas tão grande. Quando a gente respeita o outro, concorda com o outro, aceita o que o outro tem para dar, como ele tem para dar, isso vincula o outro a nós, isso cria um relacionamento com um vínculo forte. E isso diminui as chances de uma traição acontecer. Então, eu falei bastante aqui sobre equilíbrio, equilibrar o dar e o receber. Às vezes a mulher recebe uma rosa, ela vai lá e despeja um caminhão. A gente recebe uma coisinha, de repente a gente acha que aquela porta tá aberta, a gente vai lá e joga então tudo que a gente tem. De repente. Aí às vezes o outro até some, né? E a gente não entende. Ou na dinâmica de traição, a gente percebe que o nosso padrão é dar demais,
quando o que acontece é, a nossa sensação é a seguinte: eu fiz tudo por essa pessoa. Eu fiz tudo por essa pessoa, eu dei tudo que eu podia, eu dei tudo que eu tinha, eu ajudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e ela foi lá e me traiu. Então, percebe? É a dinâmica de desequilíbrio que teve esse impulso sistêmico para essa pessoa trair. Não justifica, mais uma vez, porém, a maior parte das pessoas acaba seguindo esse impulso sistêmico porque não está consciente das dinâmicas, então cede a inconsciência desses impulsos. Então, muitas vezes eu fico ali fazendo de tudo pelo outro, eu fiz de tudo, eu fiz tudo por ele e de repente ele me trai. E aí se eu fico nessa posição de inocente, de vítima, de quem não tem culpa desse fato que aconteceu na relação, é o que eu falei no começo da live. Eu estou numa posição infantil, eu não olho para os meus 50% de responsabilidade. Isso vai fazer com que provavelmente eu repita esse padrão no meu relacionamento, se nós superarmos essa questão, esse fato, ou nos próximos relacionamentos que eu tiver. Tá? E uma outra dinâmica aqui, que é a última dinâmica que eu vou falar sobre a traição, né, do ponto de vista sistêmico, que são as lealdades. Lealdades sistêmicas. E eu vou falar bastante sobre lealdades sistêmicas na quinta-feira. Amanhã nós não temos live. Amanhã eu tenho o último encontro da turma Despertar das Princesas, da turma de mentoria, que já tô com saudade dessas princesas lindas. Então amanhã nós temos o nosso último encontro ao vivo, né, que são as quartas-feiras. E na quinta eu vou fazer uma live sobre quebra de lealdades. A mágica da quebra de lealdades, né? As pessoas acham assim, eu vou fazer uma constelação, fazer um processo, vou quebrar a lealdade, pum, acordei, minha vida mudou, tá tudo diferente. Não, a gente vai falar um pouco sobre como funciona o que são as lealdades e essa quebra. E essa lealdade sistêmica atua também sob o ponto de vista das dinâmicas de relacionamento que culminam em traição. Então, se na minha família, meu pai traía minha mãe traía o meu pai, eu tenho uma tendência a repetir isso nos meus relacionamentos amorosos. Ou eu vou trair, ou eu vou ser traída, eu vou procurar um relacionamento onde a outra pessoa vai me trair. E por que isso acontece? Quando isso acontece? Então, Karina, se meu pai trair minha mãe, se minha mãe trair meu pai, se acontecer alguma dinâmica assim, eu não tenho chance? Tem chance sim. Desde que você fique no seu lugar no sistema familiar. Desde que você fique na sua postura perante os seus pais. Porque eu repito, eu entro nessa lealdade invisível quando eu julgo os meus pais. Então, o que acontece? Todo filho ama seus pais. Não importa o que aconteça, existe um amor da parte dos filhos para os pais. Existe um amor dentro de nós. Não tem como tirar. Esse amor pode ter sido machucado, pode ter sido, enfim, pode ter acontecido uma série de coisas, mas existe um amor dos filhos pelos pais, do ponto de vista sistêmico, um amor extremamente grande, forte, que faz com que os filhos coloquem até as suas vidas inconscientemente, por impulsos inconscientes sistêmicos, à disposição do sistema para salvar, na ilusão de que eles podem salvar ou ajudar os pais. Então, os filhos amam os seus pais, mas quando eu vejo, de repente, uma dinâmica no relacionamento da minha mãe e do meu pai, em que meu pai traiu a minha mãe e que minha mãe sofreu com isso, ou que minha mãe traiu meu pai e que meu pai sofreu com isso, eu julgo que minha mãe fez errado, que meu pai fez errado, que minha mãe aceitou mais do que ela deveria ter aceitado, que meu pai aceitou o que ele não deveria ter aceitado. Enfim, eu crio julgamentos dentro de mim em relação ao relacionamento dos meus pais. E se eu julgo o relacionamento dos meus pais, dos meus avós, que o mais comum é dos pais, o que eu faço? Eu me emaranho nesse relacionamento. Eu entro nesse relacionamento junto com os meus pais, eu fico fora do meu lugar, no meu sistema familiar. E como eu entro nesse relacionamento dos meus pais, eu tô fora do meu lugar, eu não consigo amar os meus pais, olhar para os meus pais simplesmente como meus pais, as pessoas que foram portal para minha vida, que me deram a vida, que me deram aquilo que eles tinham. Eu fico criando imagens do homem, da mulher, disso, daquilo, né? E eu não consigo me conectar, me reconectar com os meus pais. Então eu tô fora do meu lugar. Tô no meio desse relacionamento, em lealdade, que é uma forma de amor cego, é uma forma de eu deixar fluir esse amor sem
perceber. Inconscientemente, eu preciso que esse amor se manifeste. Então, eu vou manifestar esse amor através da repetição de padrão. Então, se dentro da sua família existem dinâmicas de traição, para que você consiga mudar esse padrão na tua vida, é importante que você concorde, respeite e fique no seu lugar perante tudo que já aconteceu, né? Perante irmão, cunhada, tudo que você julgar em relação a esse tema, muito provavelmente você vai atrair para a tua vida para repetir. Seja você traindo, seja a outra pessoa te traindo, né? Para que você honre essa situação que os teus pais viveram, que você viveu, né, na tua infância, na tua adolescência, enfim, vendo tudo aquilo, para que você honre isso na sua repetição, para que você fique ali ao lado deles, fazendo igual a eles. E acho que é isso, gente. Eu tinha separado aqui 3 pontos para falar sobre esse tema traição, do ponto de vista sistêmico, né, de como é importante o equilíbrio. Eu vou fazer um resumão agora aqui de como é importante equilibrar as nossas trocas. Dar apenas na medida que o outro possa retribuir. Karina, eu ganho muito mais que o meu marido. Eu ganho muito mais dinheiro do que o meu marido. Então, não vou ter condições de equilibrar essa troca, porque eu vou dar pra ele muito mais do que ele me dá. Então, deixa eu te contar uma coisa. Não é porque a gente ganha que a gente precisa gastar. Esse que é o primeiro ponto, né? Você pode ganhar mais que o seu marido, mas você não precisa gastar tudo que você ganha, né? Porque às vezes você ganha mais que esse. Então não tem a ver com ganhar mais, com ter mais. Tem a ver com a nossa postura em relação à pessoa. Então eu sei que essa pessoa não tem condições de retribuir um grande presente. Eu vou lá e no aniversário dela dou um iPhone 14 para ela. E eu sei que ela não tem condições financeiras de me retribuir. Eu desequilibrei a relação. Eu sei que essa pessoa tem uma certa indisponibilidade pro amor. Que ela faz só um pouquinho. Aí eu vou lá e faço um monte por ela. Põe um carro da loucura de amor, né? Tô brincando aí no carro da loucura de amor, né, gente? Mas assim, eu vou lá e faço um jantar, convido ela pra sair, pago uma viagem, né? Mas eu já senti que essa pessoa não tem a disponibilidade que eu tenho. E claro, né? Tem que dar uma olhada por que você, de novo, tá interessada nessa pessoa. Ressonância. Eu já falei aqui na live sobre ressonância, certo? Então, se você tá interessado em alguém que tem pouca disponibilidade de troca, fica de olho aí na sua posição, no seu lugar. Ressonância, entendeu? Então, assim, equilibra. Se a gente prestar atenção, é que a gente tem uma mania de não prestar atenção, sabe? De não prestar atenção na dinâmica do relacionamento no outro. Se a gente se fechar os olhos um pouquinho, pensar, se concentrar, a gente sabe até onde o outro é capaz de retribuir ou não. A gente sabe. Mas às vezes a gente ignora isso, a gente nem olha pra isso, a gente nem para pra pensar até onde o outro pode retribuir, sai fazendo, sai atropelando, blá. Então, gente, vamos parar, respira, sustenta, espera o tempo da outra pessoa, ela vai te entregar algo, você recebe, permita que essa pessoa fique na posição de quem dá, e olha como aí as coisas se invertem. Olha como aí quem recebe permite que o outro seja grande. E veja que o amor também mora no receber, não só no dar. O amor mora no receber. Então permita que o outro também se sinta importante na relação, cresça, se sinta capaz, se sinta importante, porque é isso que vai formar um vínculo forte. Às vezes você vai precisar tirar o seu pé do acelerador na relação, porque às vezes você é um trator no trabalho, tá tudo certo, mas chegou na sua relação, você vai precisar separar, você vai precisar tirar o pé ali. É que muitas vezes a gente é um trator na nossa vida, a gente é um trator na nossa relação. Não quer esperar, não quer receber, não quer que é do nosso jeito, quer do nosso tempo, não quer ficar devendo pra ninguém, não quer precisar de ninguém, não quer...
E aí a gente leva tudo isso pra nossa relação. E na nossa relação, como é gostoso o outro saber que a gente precisa dele, né? Por isso que é gostoso, por quê? Porque a gente gosta de fazer, não gosta? Então, aí que gostoso. E como é legal você proporcionar isso também pro teu parceiro, pra tua parceira, né? Eu falo mais para as mulheres, porque as mulheres são a maioria aqui no meu perfil, e porque as mulheres também têm a maior tendência aí de não querer precisar de ninguém, enfim, essas tendências que eu já falei. Então, assim, recebam, não entrem, no equilíbrio das trocas vocês já não entram nessa posição de mãe do parceiro, você já concorda com ele, com o destino dele, com as escolhas dele, mesmo sendo umas escolhas péssimas, você vai concordar, porque ele vai aprender, ela vai aprender com as escolhas, olha que lindo. E você vai olhar para tudo que aconteceu na tua família, dos teus pais em relação a esse tema de traição, dos teus irmãos, dos teus relacionamentos anteriores, e perceber que talvez as pessoas não eram tão livres assim para fazer diferente, né? Quando a gente fala de lealdade sistêmica, se você está numa situação de traição por lealdade sistêmica, tanto você quanto teu parceiro não são tão livres quanto vocês acham para tomar suas decisões. Não são. Os impulsos sistêmicos são inconscientes e são mais fortes do que a gente pode imaginar. E pegam a gente num nó que a gente não sabe nem de onde vem. Então, a melhor forma de se proteger é a postura. O que eu posso fazer, Karina, para evitar uma traição? O que você pode fazer é cuidar da tua postura nas relações. Cuidar de como você se relaciona com o outro. Cuidar do teu equilíbrio. Como você se relaciona com os teus pais. Como você se relaciona com o teu sistema de origem. Como você se relaciona com o teu parceiro. Qual é o teu posicionamento? Quais são as dinâmicas que você adota? Essa é a forma de cuidar para que o teu relacionamento seja saudável, seja harmonioso e não sofra com o fato de uma traição, porque é um fato dolorido para ambas as partes, né? É um fato que machuca, que dói, que marca. Então a melhor forma é cuidar da tua postura. E eu agradeço muito a atenção e muito a despender o tempo de vocês aqui comigo hoje, para as pessoas que estão aqui ao vivo, para as pessoas que estão vendo depois essa live. Agradeço de coração aí vocês estarem comigo nesse assunto. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Que eu adoro ler e depois também responder. Se vocês têm alguma dúvida, também estou à disposição. Coloca aqui no comentário que eu tento ajudar de alguma forma, tá bom? Muito obrigada, uma boa noite e até a próxima live. Quebra de lealdades.